Checkmate. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Tio Mika, o seu canal sobre o despertar da consciência, desenvolvimento pessoal e conhecimentos gerais relacionados a diferentes assuntos, que vão desde o mercado de trabalho até a busca do próprio sentido da vida. Se você é novo aqui no canal do Tio Mika, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber um alerta sempre que sair algum conteúdo novo. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Diferente dos vídeos até agora produzidos pelo Tio Mika, esse será uma narrativa baseada nos textos do próprio criador do canal do Tio Mika, o engenheiro de produção Mikhail Trespak Pedro, que utilizará de suas próprias percepções da vida para descrever certos temas que dificilmente serão debatidos em uma mesa de bar ou na cantina do refeitório da firma. Desde já o criador do canal do Tio Mika deixa bem claro que esse vídeo tem como principal e único objetivo elevar a consciência de todos, desta forma, ajudando no salto evolutivo do maior número de irmãos possíveis. Desta forma, o mesmo agradece o entendimento de todos e ainda mais a observação e análise dos temas aqui tratados, sem nenhum tipo de preconceito ou olhares pejorativos. Estamos ou não estamos em uma Matrix? A vida tem ou não tem um sentido próprio? Tudo é real ou apenas entendemos realidade baseados em nossas vivências e sentidos? Podemos chamar a vida de uma partida de xadrez? Sim, meus amados e queridos sobrinhos e sobrinhas, hoje o tio aqui acordou com vontade de dialogar sobre assuntos variados ou sobre questionamentos variados. Que a vida não é fácil, isso todos nós já sabemos e caso você ainda não saiba disso, infelizmente terei que te dar essa notícia, e a vida não é fácil. Mas como tudo na vida, podemos aprender e até mesmo entender o seu funcionamento ou até como jogá-lo. Mas se pode jogar com a vida? Sim, a vida é um jogo e esse jogo é tão simples, chato, para alguns, e complicado como a própria vida. E o seu nome se chama xadrez. Com certeza você já deve ter visto em algum filme, na sua escola, em meio aos jogos didáticos, ou em alguma praça de sua cidade. Mas antes de eu te explicar sobre as semelhanças entre xadrez e a vida, vamos tratar de explicar desde o início. Sim. Lá vem a história. A história do xadrez tem origem controversa, mas é possível afirmar que o jogo foi inventado na Ásia. Atualmente, a versão amplamente difundida é a de que teria surgido na Índia com o nome de chaturanga e dali se espalhou para a China, Rússia, Pérsia e Europa, onde se estabeleceram as regras atuais. Pesquisas recentes indicam uma possível origem na China do século III a.C., na região entre o Uzbequistão e a Pérsia Antiga, atual Irã. Um dos primeiros registros literários sobre o xadrez é o poema persa Karnama escrito no século VI, e, a partir desta época, sua evolução é melhor documentada e amplamente aceita no meio acadêmico. Após a conquista da Pérsia pelos árabes, estes assimilaram o jogo e o difundiram no ocidente levando-o ao norte da África e Europa e até as atuais Espanha e Itália por volta do século X, de onde se expandiu para o resto do continente chegando até a região da Escandinávia e Islândia. No Oriente, o xadrez se expandiu a partir da sua versão chinesa, o Xiangqi, para a Coreia e Japão no século X. Por volta do século XV o jogo estava amplamente difundido pela Europa e, dentre as variantes existentes do jogo, a europeia foi a que mais se destacou devido à rapidez proporcionada pela inclusão da dama e do bispo. Apesar de já existir literatura anterior sobre o xadrez na época, foi neste período que começaram a surgir as primeiras análises de aberturas em virtude das novas possibilidades do jogo. As partidas começaram a ser registradas com maior frequência e mais estudos da teoria do xadrez foram publicados. No século XVIII foram fundados os primeiros clubes para a prática do xadrez e federações esportivas na Europa e, em decorrência do grande número de pequenos torneios acontecendo por todo o continente, em 1851 foi realizado o primeiro torneio internacional em Londres. A popularidade das competições internacionais levou à criação do título de campeão mundial, vencido por Wilhelm Steinmetz em 1886, e, em 1924, foi fundada a Federação Internacional de Xadrez, FIDE, em Paris, que organizou a primeira Olimpíada de Xadrez e o Mundial Feminino, vencido por Vera Menchik.
Só por essa breve explicação histórica, já podemos observar como o xadrez está presente nos séculos, passando por diferentes culturas e períodos, sendo desta forma muito mais que um jogo. Digo muito mais que um jogo, pois representou uma forma de conflito, ultrapassando todos os limites imagináveis. Digo muito mais que um jogo, pois representou uma forma de conflito, ultrapassando todos os limites imagináveis para um simples tabuleiro. Tivemos na prática a importância desse jogo quando o mundo entrou no período conhecido como Guerra Fria, onde tivemos um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental, após a Segunda Guerra Mundial. Considera-se geralmente que o período abrange a doutrina Truman de 1947 até a dissolução da União Soviética em 1991. O termo a fria é usado porque não houve combates em larga escala diretamente entre as duas superpotências, mas cada uma delas apoiou grandes conflitos regionais conhecidos como guerras por procuração. O conflito foi baseado em torno da luta ideológica e geopolítica pela influência global das duas potências, após sua aliança temporária e vitória contra a Alemanha nazista em 1945. A doutrina da destruição mutuamente assegurada, (NED), desencorajou um ataque nuclear preventivo de ambos os lados. Além do desenvolvimento do arsenal nuclear e da mobilização militar convencional, a luta pelo domínio foi expressa por meios indiretos, como guerra psicológica, campanhas de propaganda, espionagem, embargos econômicos de longo alcance, rivalidade em eventos esportivos e competições tecnológicas como a corrida espacial. Tudo isso os sobrinhos e sobrinhas podem ter uma pequena amostra olhando o filme A Partida Fria a ponto, filme de 2019 se não me falha a memória. Xadrez é a vida jogada em simples e inúmeros movimentos. Cada movimento altera o jogo, assim como a vida. Cada peça tem um valor, um peso e uma importância, assim como as pessoas têm, ou imaginam ter, na vida. E todas, eu disse todas as peças, independente do seu peso no jogo, vão juntas e da mesma forma para dentro da caixa, assim como na vida. Se observarem os exemplos que eu dei acima, podem observar que o jogo que melhor representa a vida é o xadrez. Mas isso apenas seria tão simples e não traria o peso e a importância do jogo e a necessidade de se aprender a jogar o mesmo. Não sei como foi com cada um de vocês, mas eu sempre vi o xadrez como jogo de gente velha, inteligente, rica e com tempo. Agora me digam, como é quem controla o jogo da vida? Como vocês descreveriam os todos-poderosos do mundo? O xadrez é tratado em certas culturas como nós aqui no Brasil tratamos o futebol, com a única diferença que não se faz negociações com futebol, mas se faz com xadrez. A Rússia é disparado referência nesse esporte independente da visão que vocês tenham desse país e de seus líderes, é inegável que eles são fabulosos estrategistas. Em segundo lugar podemos colocar os Estados Unidos. Coincidência ou não? Como já relatado nesse vídeo, a Guerra Fria foi tratada entre quais blocos? Mas estaríamos falando apenas de um passado, que de forma alguma voltaria a ocorrer? Os sobrinhos e sobrinhas aqui do canal do Tio Mika têm acompanhado os últimos noticiários? Se formos dividir o mundo em dois blocos, quem poderíamos destacar de cada lado? Ao contrário das cores utilizadas para representar os dois lados durante a Guerra Fria, o vermelho para representar a União Soviética, hoje a Rússia, e o azul para representar os Estados Unidos, no xadrez também utilizamos duas cores para representar os jogadores e suas peças. Temos as peças brancas e as peças pretas, ambas com as mesmas quantidades de peças e tipos. Na vida real os conflitos, sejam entre nações ou disputas pessoas, muitas vezes não ocorrem com ambos os lados com a mesma quantidade de recursos, mas na vida os recursos podem ser substituídos por habilidades e a habilidade do jogador pode fazer total diferença e em pequenos movimentos, pode-se obter o checkmate. A expressão a checkmate no jogo de xadrez significa o final da partida, ou seja, é um momento em que o rei de um dos jogadores não tem mais saída e alguma outra peça rival está para derrubá-lo. Para uma simples explicação sobre as regras do xadrez, esse vídeo não vai entrar nessa área, mas para entendimento desse movimento intitulado checkmate, o rei é a peça mais importante do jogo e é a única peça que não pode ser capturada ou derrubada.
Sua queda significa o fim do game ou a queda do reinado. Engraçado como até isso é semelhante com a vida real. Em tudo na vida, podemos destacar algo como o rei, seja em uma grande multinacional ou em nossos lares. Muitas vezes o rei de uma casa é a mãe, o pai, um emprego que sustenta toda uma família ou até mesmo um grande segredo, que se descoberto, pode pôr abaixo todo um castelo. Saber jogar, é saber negociar, sabendo negociar, se sabe viver. E pasmem, a vida é um jogo. O xadrez é composto por E pasmem, a vida é um jogo. O xadrez é composto por peças que, se observarmos de forma bem analítica, se assemelhem muito a cargos e representações da nossa vida cotidiana. Direta ou indiretamente, essas peças se ligam, se apoiam e se sacrificam, tudo com os únicos objetivos de defender o seu próprio rei e derrubar, botar em xeque-mate, o rei adversário. Para os amantes ou conhecedores do básico do xadrez, as descrições que vou passar a seguir podem parecer desnecessárias, mas para quem não conhece esse jogo, será de extrema importância para o entendimento não apenas do jogo, mas para tudo que até agora falei e para as comparações futuras. O xadrez é composto das seguintes peças, e rei é a peça mais protegida, sua captura resulta em xeque-mate e fim do jogo, a rainha, ou a dama em termos de jogadas, a rainha é a peça mais poderosa do jogo, pois a mesma pode se movimentar em qualquer direção, torre, é uma peça de defesa no jogo, bispo, é uma peça de estratégia, pois pode movimentar várias casas em apenas uma jogada, cavalo, é usado para controle, pois pode se movimentar saltando sobre as demais, peão, e apesar de serem as menores peças, o peão é essencial em todas as etapas do jogo. Passado esse curto trecho introdutório, partirei diretamente para esse vídeo não ficar muito longo, as minhas observações ou melhor dizendo, minha análise comparativa sobre a relação xadrez e vida. Rei, e assim como no jogo, temos os governantes e autoridades, sejam elas reis e rainhas ou presidentes e demais classes políticas, como a peça mais importante dentro de um cenário geopolítico. Observamos como toda uma estrutura social se constrói para a proteção e manutenção do topo da cadeia social, assim como as demais peças do xadrez se estruturam e se movimentam para a proteção do rei, a rainha, e versátil e extremamente poderosa, podendo fazer movimentos que nem o próprio rei pode fazer. Temos a mídia, em suas diferentes formas, como a representação mais ideal da rainha do jogo de xadrez. A mídia, ainda mais em dias atuais onde todos se comunicam e que uma notícia ou movimento digital pode ditar em questão de segundos uma nova tendência, ter essa peça ao seu lado, pode além de te proteger, realizar movimentos de extremo impacto no rei adversário, torre, e sólida como uma rocha, assim devem ser as finanças de um reino ou de uma nação. Os bancos ou o sistema financeiro como um todo, representam em nossa realidade as peças chamadas rei adversário, torre, e sólida como uma rocha, assim devem ser as finanças de um reino ou de uma nação. Os bancos ou o sistema financeiro como um todo, representam em nossa realidade as peças chamadas de torres no xadrez. Um governo forte é um governo rico, com suas torres erguidas e rígidas, capazes de suportar qualquer abalo em seu reino, bispo, capazes de realizarem rápidos e certeiros movimentos. Temos nas religiões ou crenças populares a melhor representação dos bispos dentro do jogo de xadrez. Sempre ao lado do rei, como seus conselheiros e muitas das vezes, como o próprio poder, as religiões, apesar de hoje não possuírem o mesmo poder que já tiveram em um passado não muito distante, ainda assim, se bem administradas, podem ditar o ritmo da partida, cavalo, e guardião incansável da ordem e da norma. Temos na imagem do soldado, ou melhor dizendo, nas forças armadas, a mais leal simbologia da peça cavalo. Capaz de saltar sobre qualquer barreira, não fazendo em muitas das ocasiões qualquer tipo de aviso prévio, seus movimentos podem ultrapassar até mesmo as barreiras mais formidáveis. Se fortalece um exército com dois propósitos, um se direciona a questões militares, seja defesa ou ataque, e a outra a manutenção de quem comanda o cavalo, peão, e assim, os peões, peças numerosas, se comparadas com as demais peças do tabuleiro. Peças pequenas que, dependendo da jogada, podem auxiliar ou prejudicar o movimento.
São silenciosas e crentes que o seu sacrifício é de extrema importância, muitas das vezes sendo as primeiras a serem sacrificadas, mas como as mesmas se orgulham disso, não pensam duas vezes antes de serem as primeiras a realizar qualquer movimento em prol da causa. Essa peça se assemelha em muito a todos nós, a população como um todo. Claro que não agimos todos da mesma forma, mas é evidente, ainda mais em períodos eleitorais, que muitos aceitam e se submetem a ser peões nas mãos de políticos e articuladores contratados pelos mesmos. Complicado observar tais semelhanças entre as peças de xadrez e a nossa vida? Ou estaria eu tendo algum tipo de loucura? O grande teatro da vida também pode ser representado por um jogo, onde cada personagem ou peça tem o seu papel. Assim como na vida, onde um peão pode se desenvolver e assumir qualquer outro posto, mudando assim de classe, menos a de rei, no xadrez também existe essa possibilidade, onde o peão passando de uma ponta a outra, assim como na vida, onde um peão pode se desenvolver e assumir qualquer outro posto, mudando assim de classe, menos a de rei, no xadrez também existe essa possibilidade, onde o peão passando de uma ponta a outra, o mesmo pode se tornar cavalo, torre, bispo ou rainha, mas apesar dessa tremenda evolução, ainda assim, o seu principal dever é defender o rei. A arte imita a vida, assim como o xadrez também imitou a vida, nos deixando uma representação de toda essa complexidade chamada vida, ao toque de nossas mãos, para que possamos movimentar cada peça da melhor forma possível. E assim como existem pessoas que sabem muito bem manusear as peças de xadrez em um tabuleiro, também existem pessoas que sabem muito bem manusear outros seres humanos. A questão aqui não é fazer com que vocês comecem a gostar de jogar xadrez ou que se tornem manipuladores como esses que tratei de exemplificar, mas que despertem e deixem de ser simples peças, que se sacrificam e servem a um rei, que apesar de no final do jogo ir para a mesma caixa que você, só tem um único objetivo que é se defender e se possível, se sobrepor a outro rei, que também segue o mesmo jogo. Hoje mais do que nunca temos o conhecimento em nossas mãos e esse mesmo conhecimento pode nos cegar ou fazer que a verdade seja a todos nós revelada. Ver o mundo e as interações humanas, como um jogo, pode no início parecer frio e nada humano, mas se utilizarmos o nosso lado mais lógico, não temos que nos tornar frios e calculistas para jogar esse jogo, mas podemos sim entender ele e mudar as regras. Espero que tenham gostado desse conteúdo e peço que se tudo que aqui foi dito, te agradou e te despertou de alguma forma, deixe uma curtida, um comentário e compartilhe com os seus demais amigos. Um forte abraço do Tio Mika e até o próximo vídeo.